Agora, padre, como é que a pessoa que está vivendo essas belezas, que hora que chega, por exemplo, a certeza e a maturidade a ponto dela ter o discernimento dos espíritos, que é um desses dons, de maneira apurada e saber que momento a ação do Espírito Santo está agindo e que momento não é a ação do Espírito Santo. Porque em meio a tanta boa vontade, a gente encontra, por exemplo, pessoas que de alguma forma podem dizer ou pensar ou imaginar que estão agindo sobre uma determinada ação ou moção do Espírito Santo e, na verdade, não é. Como é que a gente tem essa maturidade? Como é que a gente alcança essa maturidade para conseguir discernir uma coisa da outra? É o discernimento dos espíritos, que é um carisma do Espírito Santo. Ele protege os outros carismas, né? Porque sem o discernimento acontecem loucuras, né? Loucuras que podem realmente causar certo escândalo. Mas uma pessoa que tem um discernimento dos espíritos, ele vai perceber se tal ação vem de Deus ou se vem do homem ou do demônio, que é um pouco mais raro. E na maioria das vezes, quando nós percebemos que alguém está forçando ali, dizendo que é manifestação de algum carisma, na verdade pode ser manifestação humana. Mas o dom mais simples, o carisma mais simples de todos é o carisma do dom das línguas, né? Ou a glossolalia, como eu já falei. Então isso aí a pessoa pode rezar à vontade, de modo particular, em casa, ou nos grupos de orações, né, com a intenção de louvar, pedir, suplicar e sempre perceber aquele impulso, aquele empurrão do Espírito Santo, né? Eu estou colaborando com o Espírito Santo, não para se mostrar, não para chamar atenção para si. Certo. Então aí que deve entrar o discernimento dos espíritos e a sabedoria, porque se eu fizer isso, orar em línguas para me mostrar, ali eu já estou anulando a minha oração. Entendi. Já não é mais o Espírito agindo em mim, mas é minha própria carne que está querendo receber louvor e adoração, como os fariseus queriam receber. E o discernimento dos Espíritos, ele vai agir em todos os outros carismas também. Então, todos os carismas, é importante saber que eles estão relacionados um ao outro. Ali a gente está orando em línguas, depois vem uma palavra de ciência, Deus revelando alguma situação, vem uma palavra de sabedoria, ou discernimento, quando perceber que eu já vi um acontecimento, de alguém pronunciar uma falsa profecia, que é uma palavra herética, e foi contra a Eucaristia. Peraí, pai, vou dar uma pausa. Não sei que isso aqui é interessante, porque é o X da questão aqui. Porque eu estou pedindo ajuda aqui a um padre que estudou muito sobre isso, que nasceu, que conviveu, né, com muita gente que estava acostumada a viver isso, a partir do próprio fundador, o padre Gilberto, que eu tenho certeza que foi um homem que devia ter um grande discernimento nos espíritos nesse sentido, né, alguém que é maduro nesse sentido. Justamente estou querendo entender como é que a gente faz para saber quando é ação de Deus ou não, e ele vai contar um caso interessante. Conta como é que foi esse caso. Então, padre, o senhor estava no momento e alguém fez uma profecia que de repente o conteúdo era herético. Então, só pelo conteúdo dá para perceber. Esse é um dos critérios para perceber se aquilo vem de Deus ou não, é isso? Sim, toda profecia eu estou pronunciando na primeira pessoa, é Deus que está falando. Certo. Então, Deus está falando por mim, pelo impulso do Espírito. Então pode ser uma profecia de consolação, o povo está sofrendo ali, Deus está dizendo, meu povo, estou contigo, uma coisa assim. E toda profecia tem que ser baseada na verdade, certo, na verdade bíblica e na verdade católica, né, do catecismo da Igreja Católica. Então quando foge da Bíblia e da doutrina da Igreja, então já pode surgir aquilo que eu falei, ou uma ação humana, a pessoa quis chamar atenção, ou pode acontecer uma ação maligna. E o fato foi o seguinte, a gente estava rezando ali diante do Santíssimo, e todo mundo ali fervoroso, orando em línguas, depois fizemos um momento de silêncio, e teve um que foi falando da Eucaristia, né, dizendo que ele era um Deus muito grande para estar presente no pedaço de pão. Então, todo mundo acendeu todo mundo ficou assim espantado,
e nós concluímos a adoração dizendo graças e louvores se dê a todo momento. A gente percebeu que era uma falsa profecia, porque foi contra a doutrina da igreja. Certo. Então, a doutrina da igreja ela é a chave de leitura para nos dar o discernimento em todos os carismas, né? Quer dizer, Se foge daquilo que a igreja ensina, pode ter certeza que vem ou do demônio, ação maligna, ou ação humana, né, somente. quer dizer, a revelação divina, né? Aquela revelação divina que começou lá atrás com Abraão, que tem o auge no próprio Cristo, que se encerra com a morte do último apóstolo, na qual a igreja é guardiã dessas verdades, né? Contidas na revelação divina, né? A doutrina, a verdade, enfim, são os parâmetros, o gabarito da nossa fé para a gente olhar. Opa, se está ao contrário disso, vamos acender um alerta, né? Agora, como é que a gente tem outros indícios, padre, para a gente conseguir diferenciar? Puxa vida, isso foi uma questão ali humana, uma interferência, talvez, de uma formação ruim, catequética, ou por uma má vontade, ou por o desejo de querer colocar eu no lugar do centro das discussões, enfim. De uma manifestação demoníaca. Tem outros indícios? Por exemplo, o ambiente muda? Conta para a gente nesse sentido, através da sua experiência. Com certeza o ambiente fica mais pesado, e todo mundo ali percebe que é o sensus fides, né? Todo mundo percebe que tem algo de errado. E não é somente uma ação intelectual. Eu conheço a doutrina da igreja, a Bíblia, eu percebi, apesar de ser um critério. Certo. Mas a pessoa que está movida pelo carisma do discernimento do Espírito, ela vai detectar aquilo imediatamente. E ela é chamada a tirar, né, essa pessoa para não atrapalhar um grupo de oração, por exemplo. Certo. Então tem que bloquear imediatamente, porque pode acontecer um mal-estar e pode acabar com todo um grupo de oração, como já aconteceu em muitos lugares. Muitos grupos de oração foram fechados porque houveram talvez um certo abuso, escândalos, por falta de discernimento dos espíritos.